Bom dia. Bom dia, pessoal do Facebook do Vale do Pinhão. Estamos conectando aqui. Tudo certo? Gostaria de dar uma boas-vindas nessa segunda-feira, do dia do Mutirão do MEI, aqui da Agência Curitiba. Todos os nossos trabalhos para ajudar o microempreendedor da cidade. Hoje estamos com o Rodrigo do Sebrae. Ele vai falar um pouquinho para a gente, vai descomplicar o MEI para a gente, falando um pouquinho do Portal do Empreendedor e também algumas dicas práticas para o MEI, sobre documentações, boletos, o que fazer em caso você tenha algum problema com isso, né? Onde acessar, o que ver. Então, Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação aqui no nosso mutirão. Eu que agradeço o convite. Desejo aí um bom mutirão para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Obrigada. Então, já vamos começar na parte, já direto para a parte prática. Antes de a gente começar, deixa eu avisar o pessoal que está assistindo aqui. Se você tiver dúvida, manda aqui no nosso chat do Facebook, que eu vou ler aqui para o Rodrigo, ele vai responder ao vivo para a gente, tá bom? Então, Rodrigo, vamos começar pelo começo. Conta um pouquinho, a pessoa tem um negócio, ele é empreendedor, por onde ele começa essa formalização? O que ele faz? Isso, primeiro passo, né, eu digo que sempre para formalizar o microempreendedor individual a gente tem 3 passos, né, o primeiro é a gente fazer a consulta prévia, né, de localização, que é de fato a gente comunicar a prefeitura do município em que a gente pretende instalar a nossa empresa, perguntando para ela se no local que a gente deseja instalar a empresa é permitido o desenvolvimento daquela atividade que a gente vai fazer e principalmente da forma como nós utilizaremos esse local, né? Lembrando que tem estabelecimentos que recebem clientes, tem estabelecimentos que não, aquele local é somente para um escritório de contato. Então esse primeiro passo da verificação junto à prefeitura, ela é de extrema importância, principalmente quando a gente fala de prestadores de serviço, né? Porque no final do processo, a prefeitura retoma com a liberação do alvará de funcionamento, e se não tiver essa consulta prévia inicial, esse empreendedor ele não vai ter o alvará e, consequentemente, ele não vai conseguir emitir a sua nota fiscal. Então, essa primeira etapa é a prefeitura. Após a aprovação da prefeitura, a gente vai poder fazer a formalização no portal do empreendedor, desde que essa solicitação seja aprovada, e neste momento, cada prefeitura, né, no caso aqui nós de Curitiba, a prefeitura vai dizer quais são os órgãos necessários de vistoria, se houver a necessidade, né, lembrando que algumas atividades elas são classificadas como baixo risco e por isso ela não tem essa obrigatoriedade de uma vistoria, de uma licença específica, e gerando o CNPJ no portal do empreendedor, né, que, reforçando, é o site oficial do governo federal, é o portal do empreendedor.gov.br, a terceira etapa volta para a prefeitura, onde é solicitado o alvará de funcionamento. Certo. Avisando já, como hoje é o dia do mutirão, a gente também vai ter live sobre o alvará e também vai ter live sobre a consulta prévia de localização, que são esses documentos que o Rodrigo falou que antes de tirar o CNPJ no portal do empreendedor são necessários. Então, fica ligado na nossa programação diária, que também temos, tira dúvidas sobre todos esses assuntos. Você falou do portal do empreendedor, eu vou deixar aqui no chat do Facebook o link do portal do governo, e eu queria que você falasse um pouquinho, porque muita gente que entra em contato com os nossos espaços questionam, o MEI é gratuito? Tenho que pagar alguma coisa? Como que eu faço? Se eu tenho que pagar, como eu pago? Porque a gente acaba vendo que tem alguns outros portais, alguns outros sites que oferecem esse serviço de abertura do MEI, mas eles não são gratuitos. Isso gera uma dúvida no MEI. Então, o que você pode falar para a gente explicar um pouquinho sobre isso? Isso, esse assunto ele é bem importante, né? O microempreendedor individual hoje, pelo número de MEIs que existem, né? Aqui em Curitiba já são mais de 630 mil microempreendedores individuais. Esse tipo de empresa veio como uma oportunidade para algumas pessoas que têm um conhecimento bom, excelente em relação à legislação do MEI. Então, quando
a legislação federal, ela diz que o microempreendedor individual, todo o seu processo de abertura, ele é gratuito. Ele é gratuito pelo Portal do Empreendedor, que é o site oficial, né, do governo federal. Então é o chatzinho, é o link que você colocou aí no chat, né, www.portaldoempreendedor.gov.br. Também essa assessoria gratuita é feita em todos os espaços, né, nos 9 espaços do empreendedor que hoje a Prefeitura de Curitiba dispõe em parceria com o Sebrae, né? Então, nesses espaços, todo o trabalho vai ser de forma gratuita. Porém, como eu disse inicialmente, algumas empresas viram o microempreendedor individual como uma oportunidade. Então, cabe ao empreendedor, ao que pretende se enquadrar como MEI, tomar esse cuidado no momento de dar qualquer aceite, no momento que você entra em qualquer outro site que não seja o oficial que a gente passou. Porque não se trata de uma fraude. Se trata, em alguns casos, sim, é fraude, mas na grande maioria deles, se trata de uma prestação de serviço, né, onde eu estou dizendo quais são as minhas condições e esse futuro empreendedor ele tem a opção em aceitar ou não. Então, o alerta que a gente dá é que realmente esse empreendedor ele tome esse cuidado, leia de fato todas as regras, né, as condições, para que ele não venha a ser surpreendido. E qualquer dúvida, lógico, tanto a Agência Curitiba quanto o Sebrae estão à disposição para estar orientando esse empreendedor. Sim, esses serviços que aparecem é como um serviço de contador, né, para muitas empresas. Você pode contratar, ou no caso do MEI, como tem a possibilidade de abrir o MEI gratuitamente no portal, ele pode fazer dessa forma. E uma pergunta, assim, do MEI, né? O portal é muito difícil de utilizar. Se eu tiver alguma dúvida durante o preenchimento do meu formulário, como é que eu posso tirar essas dúvidas? O Rodrigo já falou ali do atendimento do próprio Espaço Empreendedor, né, da Agência Curitiba em parceria com o Sebrae. Os atendimentos hoje, eles não estão sendo realizados presenciais, mas todos os 9 espaços estão atendendo por e-mail e por telefone. Então, a gente tem no nosso site lá da Agência Curitiba também cada telefone e e-mail de cada regional. Então, se tiver alguma dúvida, se tiver algum problema, pode entrar em contato. Mas no próprio portal, é intuitiva essa abertura? Como é que funciona, Rodrigo? Eu digo que assim, o microempreendedor individual hoje, dentro de todos os tipos de empresa que nós temos hoje no Brasil, o microempreendedor individual ele é o menos burocrático, né? Eu só coloco um alerta aqui, que menos burocracia não significa falta de lei, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter. Por mais que hoje o microempreendedor individual tenha um processo todo facilitado, que o Portal do Empreendedor proporciona, então a abertura é feita pelo Portal do Empreendedor, a emissão da guia de pagamento é feita por lá, a declaração anual, que é uma das responsabilidades que o microempreendedor individual tem, também é feito tudo por lá, alteração de atividade, baixa da empresa. Então, assim, praticamente todos os serviços que envolvem o microempreendedor individual, hoje o Portal do Empreendedor tem condição de fazer. Então, o MEI ele tem um canal único e exclusivo, que é o Portal do Empreendedor. Ele é fácil, ele é intuitivo, porém a gente sabe que algumas pessoas têm uma certa dificuldade, né, do conhecimento da legislação por completo, ou até mesmo de acessar algum equipamento tecnológico. Então a gente sempre reforça, ele é um processo simples, ele é um processo que tem uma burocracia menor que os demais, porém ele é um processo que tem lei, e que essa lei precisa ser respeitada. Então, por isso que toda e qualquer dúvida que essas pessoas que estão nos assistindo hoje venham ter, que busquem a assessoria, né, da Agência Curitiba, do Sebrae, ou de qualquer outro profissional, seja contadores ou outras empresas que tenham esse conhecimento, mas que ele saiba o que ele está fazendo, né, que ele não seja, simplesmente não navegue no Portal do Empreendedor, acabe sem saber que abriu um CNPJ, esqueça desse CNPJ e no futuro venha a ter surpresas de dívidas que podem, além de comprometer esse CNPJ criado, também o CPF dessa pessoa.
Certo. Então, em relação a isso, tenho duas perguntas, dois comentários. Tem esse Tira Dúvidas conosco, né, tanto com o Sebrae como a Agência Curitiba, mas também tem uma área dentro do site do Sebrae que os próprios MEIs compartilham experiências, né, a comunidade. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona. Isso mesmo. Então, a gente tem, né, tanto a Agência Curitiba com os seus 9 espaços, quanto o Sebrae, né, o Sebrae também está nesse momento com seus escritórios regionais fechados, né, mas a gente está fazendo todo atendimento pelos nossos canais digitais, então também quem necessitar desse tipo de atendimento, a gente está à disposição. A gente brinca que mesmo longe, a gente está perto, né, estamos juntos desses empreendedores, eles podem estar contando conosco, e é o canal que eles têm para esses esclarecimentos de dúvidas. Mas a gente tem um outro canal também, que é a comunidade do Vida de MEI, né, uma comunidade colaborativa que nós do Sebrae criamos numa plataforma, onde a ideia dessa comunidade é a gente repassar informações para os microempreendedores individuais em relação à legislação, a dicas, a estratégias para que eles melhorem a gestão dos seus negócios, além também de atualizá-los em relação a todas essas mudanças na legislação, né, que nesse momento atípico que nós estamos vivendo no país, nós estamos passando. Então essa é uma comunidade, um canal onde esse MEI ele vai, né, estar sendo atualizado, recebendo dicas, orientações, para que juntos a gente possa de fato estar superando esse momento. E o endereço, né, que ele vai poder estar acessando é o www.comunidadesebrae.com.br/vida-de-MEI, tá? Nesse momento ele vai ter acesso a todo esse conteúdo de forma gratuita e principalmente colaborativo. Então, eu falo que quem é MEI, os seus amigos, a sua rede de convivência, com certeza tem outros MEIs também. Então, que também eles estendam esse convite para quem é microempreendedor individual, que a gente possa estar fortalecendo essa comunidade, e não é só receber conteúdo. Todos, né, que estão nos vendo agora, inclusive os nossos colegas da Agência Curitiba, todos estão convidados a também estarem contribuindo com conteúdos para esses microempreendedores individuais. Então, a gente não vai ser só ouvinte, a gente também pode se tornar autor e protagonista dessa comunidade juntos. Sim, bem bacana. A gente deixou o link ali também no nosso chat. Quem quiser pesquisar e entender um pouquinho, e é legal essa participação, né? Porque a vida do MEI, ele se encontra muitos processos no caminho, você tem sempre se atualizando ou sempre realmente se informando sobre essas mudanças de legislação, sobre o que está acontecendo. Então, é legal a participação de todo mundo, essa colaboração é fundamental para que todo mundo possa crescer junto, né? E além disso, também a participação nas nossas lives aqui, nesse momento que a gente não está fazendo nada presencialmente, mas desde o fim de março, tanto a Agência Curitiba como o Sebrae, a gente tem trazido muitos conteúdos para facilitar a vida do MEI. Voltando ao portal do empreendedor, Rodrigo, a questão dos boletos, né? Você falou da geração de boletos, né? Tem uma dúvida que surge do MEI, assim, mas o MEI é gratuito? Ele é gratuito para fazer a abertura, mas mensalmente ele tem algum encargo, ele tem que fazer algum pagamento? Como é que funciona? Eu digo que assim, o MEI ele tem duas grandes obrigações, né, que ele deve cumprir. Uma delas é mensalmente, que é o pagamento do boleto DAS, né, onde ele vai estar pagando um valor de R$ 52,25 correspondente a 5% do salário mínimo vigente no país, mais uma carga tributária específica para a sua atividade. Então, para quem trabalha com atividade de comércio ou indústria, ele vai pagar um boleto no valor de R$ 52,25 mais R$1 de ICMS, que é o imposto devido para essas atividades. Para quem é prestador de serviço, vai ser R$ 52,25 mais R$5 de ISS, que é o imposto para os prestadores de serviço. E, logicamente, que quem tiver as duas atividades, né, tanto comércio quanto indústria, ou,
comércio e indústria mais prestação de serviço, daí soma o valor total de R$6. Um de ICMS mais 5 de ISS. E esse vencimento do boleto, ele é todo dia 20 de cada mês. E a segunda grande obrigação que o microempreendedor individual tem é a realização da declaração anual do microempreendedor individual, né? Que a gente pode, para facilitar o entendimento de quem está nos ouvindo, é como se fosse a declaração de imposto de renda da tua empresa. Sim, e inclusive, deixa eu só pular aqui, às 14 horas, nós teremos uma live com a Flávia, do Espaço Empreendedor Cajuru, falando especificamente dessa entrega, dessa DAS-N, que é a entrega anual do MEI. Então, não perca mais detalhes, né? Eu vou pedir para o Rodrigo falar um pouquinho mais dos detalhes da DAS, que é esse pagamento mensal. Por que é importante para o MEI fazer esse pagamento mensal? E o que acontece se ele deixar de pagar um mês? Ele pode voltar a pagar no mês seguinte, ou se ele teve algum problema ali, deixou 3, 4 meses sem pagar, como é que ele faz essa regularização desse pagamento, para ele ficar com o CNPJ ok, sem problema? Isso, o primeiro grande prejuízo que o microempreendedor individual tem não realizando o pagamento ou pagando em atraso, tá pagando multa, né? Vai ser incidido ali um valor de multa após a data de vencimento, e lógico, hoje ninguém, né, quer ficar pagando multa e ninguém quer ficar em débito com tanto o governo municipal quanto o governo estadual e federal. Mas um outro grande prejuízo que o microempreendedor individual tem ao não pagar a sua DAS ou pagar em atraso são justamente os benefícios previdenciários, né, que é um grande chamariz hoje que o microempreendedor individual traz, né? O microempreendedor individual, ele traz benefícios que se você tivesse na informalidade, você não teria, né? Então, por exemplo, para quem é o empresário, o microempreendedor individual traz o benefício de aposentadoria por idade, traz a possibilidade do salário maternidade, do auxílio doença, né? Traz também da aposentadoria por invalidez, além de 2 outros benefícios que são destinados à família desse empreendedor, que no caso é a pensão por morte e o auxílio reclusão. Então, não pagar o DAS não é simplesmente eu deixar de pagar o imposto, mas eu também deixar de estar contribuindo para o INSS e ser penalizado de alguma forma no momento que eu necessitar de algum benefício previdenciário. Bacana. Tem a pergunta aqui do Gianfranco, que acho que é uma dos comentários que eu fiz, né? Estou com algumas DAS atrasadas e preciso colocá-las em dia. Consigo parcelar? Isso. O que a gente orienta, né, que o caminho é acessar o portal do empreendedor, né? Lá você consegue estar fazendo a emissão das suas guias com os valores atualizados já. Então, o próprio portal já calcula esse valor para você. Mas também existe a possibilidade do parcelamento, né? Porém, o parcelamento, ele só vai poder ser feito a partir do momento que você faz a tua declaração anual do MEI, né? A partir do momento que você faz a declaração e você diz, ó, Receita Federal, eu tenho essa dívida. A partir do momento que eu acuso essa dívida, no momento que eu for solicitar o parcelamento, a Receita Federal vai reconhecer essa dívida e vai te dar condições de parcelar, né? O que acontece muito é quando a pessoa não faz a declaração, ou seja, ela não diz que ela tem essa dúvida, ou melhor, ela só não oficializa, né? Porque o governo já sabe que essa dívida existe, porém, ela é uma dívida que não é reconhecida, né? Então, eu tenho que fazer a minha declaração, por mais que eu não esteja com os pagamentos em dia, para que, caso eu necessite fazer o parcelamento, essas dívidas possam ser reconhecidas e ela possa entrar no cálculo do parcelamento, que neste caso, né, o parcelamento hoje ele pode ser feito a qualquer momento. O que nós alertamos só é que o microempreendedor individual, antes de fazer o parcelamento, ele faça, né, um planejamento financeiro para ver se de fato, mesmo fazendo o parcelamento, ele vai ter condições de arcar com isso, porque optando pelo parcelamento ele vai ter um boleto a pagar
dos valores em aberto e um boleto do valor em dia, né? Então é importante que o MEI ele faça esse planejamento financeiro, e para isso nós temos aí consultorias e orientações para ajudar esse microempreendedor nesse momento. O que é importante só é que o próprio portal do empreendedor, no momento que você solicitar o parcelamento, ele vai te direcionar para o portal da Receita Federal, do Simples Nacional. O próprio sistema já vai identificar quais são o seu montante, né, o seu total de dívida, desde, logicamente, eu reforço que isso tenha sido feito na declaração, e o próprio sistema ele já vai fazer o cálculo do valor da tua parcela e do número de parcelas que você vai ter que ter para esse parcelamento. Então, não é de livre arbítrio seu escolher, eu quero parcelar em tantas vezes. O próprio sistema já vai fazer esse cálculo. Lembrando que o valor mínimo é de R$50 e o número máximo de prestações, de parcelas, é 60 vezes. Mas o próprio sistema é que vai fazer esse cálculo automático. Então é legal, é importante ter essa familiarização com o próprio portal, né? Entender o que o portal pode te oferecer, quais são as ferramentas que tem ali. Entrou uma pergunta da Emirena, acredito que a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto na live das 14 horas com a Flávia, mas aproveitando aqui o momento, né? Ela colocou assim: todo ano eu entrego a minha declaração já em janeiro, e até agora vem mensagem que não foi entregue. O que ela poderia fazer nesse sentido, Rodrigo? Uhum. Só antes de responder essa perguntinha, eu só queria fazer um complemento da pergunta anterior, tá? Claro, claro. Só vale lembrar que o microempreendedor individual, no momento que ele solicita o parcelamento, vai ser gerado já uma primeira guia de pagamento. Ele tem que pagar essa primeira guia em dia, tá? Porque passando o vencimento dessa guia, não pagou, o parcelamento vai ser desconsiderado. Entendi. Então é uma obrigação que ele tem, e a partir do momento que ele paga a primeira guia, as guias seguintes, né, ele vai ter que entrar lá no portal do empreendedor, no site da Receita Federal, e fazer as emissões por lá. Lembrando que essas próximas guias, elas estarão disponíveis sempre após o dia 10 de cada mês, tá? Mas, voltando para a pergunta de agora em relação à declaração. A primeira coisa, vale a gente verificar se a gente fez a declaração no canal correto, né? Lá no portal do empreendedor, onde a página é direcionada para o Simples Nacional. E se de fato a gente clicou lá no botão fazer a transmissão. Se a gente fez isso e por algum motivo diz que a guia ainda não foi entregue, um canal que a gente tem de consulta é entrar lá no portal do empreendedor, fazer a declaração. Quando for para a página do Simples Nacional, tem um campo lá onde a gente pode consultar as declarações entregues, tá? Ali a gente vai gerar um código de acesso, né, para ter acesso a essas informações dessa empresa, e lá, de fato, a gente vai poder estar tirando a dúvida se essa declaração foi, de fato, entregue ou não, tá? Inclusive, até já coloco, né, os nossos canais, tanto da Agência Curitiba quanto do Sebrae, à disposição para a gente estar fazendo essa consulta junto e verificando. Sim, se você entrar pelo agenciacuritiba.com.br, na área de espaços empreendedor, você acha ali as 9 regionais, os telefones e e-mail para auxiliar nisso também. Uma pergunta aqui do Eliel, a gente já falou um pouquinho, mas acredito que é sempre bom reforçar, né? Eu também tinha essa dúvida, trabalhando um pouquinho nisso, a gente consegue entender melhor. O DAS e DAS-N é a mesma coisa? Não, o DAS, ele é o documento de arrecadação do Simples, que é o boleto que o MEI paga todos os meses. O DAS-N, ele é o documento, né, ele é a declaração anual do Simples Nacional, que na verdade para o MEI não é nem a nomenclatura só DAS-N, é DAS-N-CIMEI, que é a declaração anual do Simples Nacional do microempreendedor individual. Então são duas coisas diferentes, né? O DAS, que é o boleto, tem que ser pago todo dia 20 de cada mês, e a DAS-N-CIMEI, ela tem que ser realizada sempre do dia 1º de janeiro ao dia 31 de maio.
com exceção deste ano em que nós estamos vivendo agora, 2020, né, que o governo acabou prorrogando o prazo até o dia 30 de junho. Tá? Mas é uma exceção. Certo. Tem uma pergunta da Luciana que acredito que seja bem pertinente. Você já falou sobre o parcelamento da DAS, mas ela tem uma pergunta em relação específica a esse período, né? Que ela não conseguiu pagar durante a pandemia e ela quer saber se vai ter alguma alteração das condições desse parcelamento por conta da pandemia, porque ela diz aqui que só pode fazer um parcelamento anual. Mudou alguma coisa ou acredita vai ficar nesse mesmo formato? Como é que está funcionando? Neste momento, o que o governo federal trouxe de mudança na legislação em relação ao microempreendedor individual não foi estender nenhuma regra de parcelamento, mas sim foi postergar pagamentos, né? Então, tanto das guias do parcelamento quanto as guias do em dia que esse microempreendedor individual teria que pagar. Então, quem está, né, entrando no portal do empreendedor, emitindo as suas guias, pôde perceber que os meses de março, abril e maio, eles foram prorrogados o seu vencimento para outubro, novembro e dezembro, né? Então, essa foi uma ação que o governo fez em não cancelar, não alterar prazos, né, de número de parcelas, mas sim optou-se pela prorrogação de pagamento para esses meses iniciais do ano devido a essa pandemia. Como nós já passamos por esse momento de prorrogação de prazo sinalizado inicialmente pelo governo federal, a partir agora do mês de junho, é regra normal, né? Então, os boletos de junho, que vencem em julho, esse microempreendedor individual tem esse compromisso de já efetuar o pagamento como de hábito, né? Todo dia 20 do mês seguinte. Certo. A gente falou um pouquinho sobre essa importância, né, de fazer a regularização do MEI, de ter os pagamentos em dia para poder ter os benefícios previdenciários. Também tem a importância de ter o CNPJ para você abrir para você ter a nota fiscal, né, que é muito importante, né, fornecer para os seus clientes. A gente também hoje, no dia de hoje, deixa eu resgatar aqui os horários certinhos que a gente vai falar de nota fiscal. Às 16h30, com a nossa Secretaria de Finanças, falando sobre tudo sobre alvará e nota fiscal. Então, o passo a passo, né, a importância disso também para você poder ter essa segurança para o seu cliente, né, porque tem essa responsabilidade de você fornecer um serviço e repassar a nota fiscal. Tem alguma dica que você possa dar nesse sentido, Rodrigo? Tenho sim. Eu sei que o assunto vai ser, né, mais aprofundado, né, junto com a Secretaria de Finanças, mas eu gostaria de dar, né, algumas dicas aí e orientações para quem está nos ouvindo nesse momento. Para quem é prestador de serviço, é obrigatório a emissão do alvará para você conseguir a nota fiscal, né? Se trata aí de uma condição exclusiva do município, né? Se você não tiver no seu processo de formalização, que foi o primeiro assunto que a gente tratou hoje, completo, você não tendo o alvará, você não consegue emitir nota fiscal. Essa afirmação, ela não é verdadeira para quem trabalha com comércio ou indústria, por exemplo, né? Que no caso do MEI, para quem trabalha com comércio e indústria, quem faz a autorização para a emissão da nota fiscal é a Receita Estadual do Paraná, né? Então, neste momento, a Receita Estadual do Paraná não obriga que você apresente o CNPJ. Ele não te obriga que você apresente o alvará, somente o CNPJ. Mas vale lembrar, gente, o alvará ele é um documento importantíssimo. Por quê? Porque ele é um documento que valida a autorização de funcionamento da tua empresa. Então, não adianta eu ter lá CNPJ, eu ter nota fiscal, mas não ter a licença do meu município para atuar. Então, é imprescindível que todas as etapas sejam cumpridas e que essa empresa, de fato, tenha tanto a nota fiscal quanto o seu alvará de funcionamento autorizados pelo município e pelo Estado. Muito importante. Então, não percam 16h30 mais detalhes, tirando as dúvidas em relação à nota fiscal de serviço da Prefeitura. Entrou aqui uma outra dúvida
Já chegando na parte, assim, tenho o MEI, formalizei o meu MEI, tenho o meu CNPJ, resolvi mudar de área, vou trabalhar para outro, como empregado, quero encerrar meu MEI. É só eu deixar de pagar? O que eu preciso fazer para dar essa baixa no MEI? Isso. Antes de falar da baixa, eu queria só trazer um resgate lá para o boleto de pagamento, né? Puxando um pouquinho essa tua pergunta. Tem algumas pessoas que perguntam, né? E, Rodrigo, eu comecei o meu MEI somente com atividade de prestação de serviço. Depois, no mesmo ano, eu acabei incluindo uma atividade de comércio. Mas o valor do boleto que eu pago todo mês, ele não foi alterado. Isso está errado? Eu vou ter que pagar essa diferença posteriormente? Não, gente. A lei, ela diz que mudanças de atividade que impactem no valor mensal, ela não vai ser ajustada no ano da alteração. Só vai ser ajustada a partir do ano seguinte. Então, se você incluiu uma atividade ou você retirou uma atividade e essa mudança tem impacto no valor do teu pagamento mensal, no ano em que ocorreu essa alteração, o boleto vai permanecer o mesmo, no mesmo valor. A partir de 1º de janeiro do ano seguinte, a partir do momento que você entregar a tua declaração anual do microempreendedor individual, é que a liberação desses novos boletos já estarão com os valores alterados e atualizados, tá? Mas, voltando para a pergunta, né, que foi trazida nesse momento sobre a baixa. Muitas pessoas ainda têm dúvida se é possível baixar uma empresa com dívida ou não, né? Eu, inclusive, ia complementar a pergunta que foi justamente isso, né? Se a pessoa consegue dar baixa no MEI mesmo com dívidas. Isso, não só no MEI, mas como qualquer outro tipo de empresa. Hoje é possível você baixar o CNPJ com uma dívida existente. Porém, qual é o prejuízo disso? Né? O prejuízo é que, no caso do MEI especificamente, dívidas não pagas enquanto o CNPJ estava ativo, o que pode ocorrer é essa dívida ser transferida para o CPF desse empreendedor, no caráter de dívida ativa. Então, ele deixa de responder como CNPJ, mas ele passa a responder como CPF. Então, o seu CPF acaba sendo comprometido, né? E os entes federativos aí, prefeitura, Receita Estadual, até o próprio governo federal, eles têm o prazo de 5 anos para estar cobrando essa dívida desse empreendedor. Passou os 5 anos, a dívida não foi cobrada, ela é uma dívida que a gente, né, no popular aí, a gente acaba dizendo que ela caducou, né? Então, a partir desses 5 anos, esse empreendedor ele passa a não ter mais a obrigação de realizar esses pagamentos. Mas, mais uma vez, eu digo, gente, a responsabilidade e a importância de manter os seus pagamentos em dia, isso é uma obrigação que todo empresário tem. Isso faz parte da gestão da sua empresa, né? E hoje, você ter um não pagamento em dia, isso pode prejudicar os seus negócios, né? Vamos supor que você tenha interesse, por exemplo, de vender para o governo, né? Uma prefeitura, né? E eu digo que assim, nós estamos passando por um momento em que muitos estabelecimentos, muitos fornecedores estão deixando de comprar, ou compraram muito abaixo do que normalmente compram. Porém, as prefeituras têm ainda comprado, né? As prefeituras têm sido os grandes compradores hoje, quando se fala de município, né? E você estar inadimplente com as suas obrigações, isso cria empecilhos e dificuldades de você, por exemplo, emitir uma certidão negativa, que é um documento que toda e qualquer prefeitura, ou melhor, todo e qualquer órgão que responda para o governo, né? E eu cito o Sebrae nesse ponto também, eles não vão contratar nada seu se você não tiver as certidões em dia. Então, o não pagamento, ele cria esse empecilho, tá? Então, por isso eu digo, existe a possibilidade de baixar a empresa com dívida, sim. Porém, o ideal é que, de fato, faça toda a regularização possível para esse empreendedor.
mas o processo de baixa, ele é um processo também simplificado, né? Hoje, pelo portal do empreendedor, esse processo ele é todo feito de uma forma rápida, né? Mas o que eu gosto muito de alertar nesse processo de baixa é esse compromisso e essa responsabilidade que esse empreendedor tem que ter no momento da baixa. Não baixar a empresa e simplesmente falar, ok, devo, não, né? E sei que eu devo e pago quando eu puder. Não é bem assim, né? A partir do momento que a gente é empresário, a gente tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade, porque isso faz parte da gestão do seu negócio. E se a gente quer crescer, a gente quer prosperar, a gente tem que ter uma gestão adequada. Sim, posso não saber muito de legislação do MEI, assim, mas existem algumas legislações dos municípios estaduais, federais, enfim, que incentivam, né, priorizam a venda, a compra de produtos de MEI, de microempresas pelos municípios, certo? Isso mesmo. Até em 2006, né, foi criada a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que a partir de 2008, quando o microempreendedor individual foi criado, a figura jurídica do microempreendedor individual, ele acabou incorporando, fazendo parte dessa lei. Então, vale lembrar que microempreendedor individual com faturamento até R$81 mil no ano, microempresa com faturamento até R$360 mil no ano, e empresa de pequeno porte com faturamento anual de até R$4.800.000 no ano, tem tratamento diferenciado em relação a outros tipos de empresa, justamente pelo embasamento da lei geral, que é a lei da micro e pequena empresa. Então, desde processos com menos burocracia em licitações, como também pagamentos, né, simplificados, carga tributária reduzida, além também de tratamento diferenciado no momento de uma licitação onde uma micro e pequena empresa e uma grande empresa se igualaram em valores, por exemplo, um pregão de menor preço, né, eles chegaram no mesmo valor, né, mas a micro e pequena empresa ela tem uma vantagem, né, em relação a isso. Então, são benefícios que a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa acaba trazendo para as micro e pequenas, mas que também o microempreendedor individual está incluído nisso. Legal, beleza. Tem uma dúvida que não foi que entrou pelo chat, mas na nossa conversa que surgiu para mim, se a pessoa ela parcelou o pagamento da DAS, mas no meio do caminho ela quer encerrar o CNPJ dela, ela precisa fazer esse pagamento antecipado, como é que fica essas parcelas que ainda tem para vencer? Esse pagamento continua. Né, o portal lá do empreendedor, o portal do Simples Nacional da Receita Federal, ele continua aberto para que essa pessoa possa acessá-lo, emitir a sua guia de pagamento, efetuar o pagamento e manter em dia o compromisso que ele fez com os órgãos fiscalizadores. Então, o parcelamento ele não é impactado, né, o que não é, né, uma desculpa que o empreendedor tem em falar, poxa, mas eu já fechei a minha empresa, então eu não tenho mais obrigação de fazer o pagamento do parcelamento. Não, a obrigação e a responsabilidade continuam. Certo, perfeito. Entrou uma pergunta aqui do Fred que é bem específica, mas acredito que seja bem pertinente, assim, a questão de tipos de profissão. Ele pergunta se a profissão de jornalista se enquadra no MEI. Como é que eu descubro isso? Hoje no portal do empreendedor, né, tem lá a opção de você saber todas as atividades que são incluídas nesse regime unificado de pagamento. Né? Eu digo que o microempreendedor individual, ele é um tipo de empresa muito bom, né? Porém, infelizmente, ele não é para todas as atividades. Né? E existem aí alguns estudos, algumas propostas de mudança, mas neste momento o microempreendedor individual ele compõe mais de 400 atividades. Porém, um dos impeditivos de atividades são justamente as atividades que respondam para algum conselho de classe. Então, por exemplo, jornalista, engenheiro, dentista, advogado, contador e etc. Né?
são profissões e atividades que elas não estão hoje disponíveis como microempreendedor individual, mas existem outras formas de empresa que essas pessoas que tenham interesse em abrir uma empresa nesses segmentos têm à sua disposição. Porque essas profissões, né, que são ligadas a conselho, como você falou, a pessoa pode se cadastrar na prefeitura como autônomo, né? Tem essa diferença, né? Isso mesmo. E vale lembrar que o autônomo, ele é uma pessoa física que tem uma autorização da prefeitura para exercer aquela atividade, né? O informal é aquela pessoa que não tem autorização nenhuma, mas ele exerce uma atividade. E isso não significa que, por exemplo, um engenheiro que ele não tem um alvará de funcionamento de uma empresa, um CNPJ, ou ele não tem um alvará de autônomo da prefeitura, não significa que ele não possa trabalhar. Ele pode trabalhar, ele está fazendo a contratação dele como pessoa física, né? O que ele vai daí fazer é a comprovação dos seus rendimentos através da sua atividade pelo seu imposto de renda pessoa física normal, não envolvendo aí aspectos que a gente falou aqui de declaração de imposto de renda de pessoa jurídica, que no caso do MEI é a da Zenice MEI que a gente mencionou. Certo. A Letícia, oi Letícia, tá de casa mandando mensagem pra gente, ela sabe tudo sobre MEI e mandou uma pergunta que acredito que deve ser muita dúvida que chega para eles, né, o pessoal dos espaços empreendedor. Voltando um pouquinho na questão do não pagamento da DAS, se esses meses que ele não pagou, conta para aposentadoria ou não conta, isso sim, depois de 5 anos caducou esse pagamento, isso conta ou não conta? Como é que funciona? Isso. Essa é uma pergunta que sempre acontece, até mesmo quando a gente vai fazer algumas pesquisas pela internet, a gente vê, às vezes, comentários e posicionamentos bem distintos, inclusive, mas o posicionamento do INSS, né, que é o órgão responsável por isso, ele diz o quê? Que qualquer pagamento, né, de boleto, de contribuição para o INSS que não seja pago em dia, ele não é contado como período de contribuição de carência, né? Então, por exemplo, se eu quero lá ter direito ao auxílio acidente, né? Tenho meu MEI, estava trabalhando, me machuquei, porém eu não tenho lá o número X de meses de carência. Não adianta eu pegar esse número de carência, pagar tudo em atraso. Eu não vou conseguir esse benefício. O que não é verdade quando se trata de aposentadoria por idade, tá? A aposentadoria é do benefício que mesmo você pagando em atraso, o INSS ele conta como contribuição, né? E o MEI lá ele tem que cumprir aquelas 180 contribuições mensais. Neste caso, não precisa obrigatoriamente ser paga em dia, tá? Então, para quem é MEI e está pensando em se aposentar e está com guias de pagamento em aberto, pode efetuar esses pagamentos, que isso vai ser levado em consideração no momento da base de cálculo para definir o valor da sua aposentadoria. Lembrando que, para quem é microempreendedor individual, o valor base é sempre de um salário mínimo. Legal. Entrou uma outra pergunta aqui. Todos os meses pago meu DAS antecipadamente e nunca é formalizado no sistema. Até o momento apareço com o DAS em atraso. Isso aí eu vou, talvez não seja a pergunta específica, mas eu já faço um complemento, tá? Eu faço um gancho em cima da pergunta. A nossa orientação é que não sejam feitos pagamentos de forma adiantada. Por quê? Porque, por exemplo, o regime que o INSS adota é por competência, né? Então é por mês. Conforme eu paguei, naquele mês vai sendo contado a contribuição. A gente não orienta que seja feito, por exemplo, pagamento muito adiantado, fora do mês, né, em questão, porque você muitas vezes pode ter um emprego paralelo à sua empresa, né? Você pode solicitar alguns outros benefícios como microempreendedor individual, que no momento que você paga a sua guia, você está
antecipando um pagamento que por muitas vezes não é devido e que isso pode te trazer problemas no futuro. Por exemplo, eu vou lá e paguei já o ano inteiro e eu sofro um acidente. Eu tenho que recorrer ao INSS para ter direito ao benefício que me compete. O INSS vai pedir o quê? Ele não vai te conceder o benefício, porque no momento que você está como beneficiário do INSS, o valor do teu boleto correspondente ao INSS, que é lá os R$ 52,25, ele não precisa ser pago. Você tem a obrigação de pagar apenas a carga tributária. Então, se você já pagou tudo de uma vez, no momento que o INSS fizer essa consulta, ele vai ver lá que está pago e ele não vai te liberar o benefício. Você vai ter que pedir uma restituição desses valores pagos antecipadamente, e aí tem um processinho burocrático. Então, para que a gente não venha a ter essas dificuldades, a orientação que a gente dá é: pague o seu boleto conforme o vencimento dentro do mês, tá? Não estenda esse benefício, porque isso pode trazer dificuldades, tanto para benefícios que correspondem diretamente a você, empreendedor, quanto também benefícios que são destinados à sua família, né? E o que eu trago sempre como exemplo, né? Infelizmente ocorreu uma fatalidade, mas é importante trazer isso para que realmente os microempreendedores individuais tenham aí uma consciência do que de fato isso pode trazer como prejuízo. Teve um empreendedor que nós atendemos aqui no Sebrae antes de um feriado de 7 de setembro, aonde ele formalizou, acabou pagando as guias do ano inteiro já, porque falou: não quero me preocupar com isso, já vou pagar o ano inteiro. E no momento que ele foi para o feriado, ele acabou sofrendo um acidente fatal, né, na sua viagem. E lógico, além principalmente da vida, né, que foi perdida, a família acabou não podendo ter direito à pensão por morte, né? Por quê? Porque todos os boletos estavam pagos. Então, são algumas regrinhas aí do INSS que, se você seguir lá o roteirinho, o arroz e feijão, o vencimento é dia 20, eu pago dia 10, ou pago dia 15, ou pago até no dia 20, legal, mantém esse roteirinho, o básico, que você não vai ter problema nenhum no momento de você solicitar algum benefício para a Previdência Social, desde, logicamente, que você respeite as carências necessárias. Certo, perfeito. Mais uma pergunta aqui. Qual a diferença do MEI para o ME, para microempresa? Acho que é importante saber, né, quem se enquadra no MEI. Uhum. Isso, o microempreendedor individual, né, ele é a figura jurídica criada aí pela Lei Complementar 128 de 2008, aonde ela trouxe um tratamento diferenciado com características bem exclusivas e específicas. Então, hoje, o microempreendedor individual, como o mesmo nome diz, é individual, ou seja, não tem sócio, né? Então não existe assim, a empresa é minha e do meu marido. Não é, a empresa é sua, né? Então é uma única pessoa sendo dona da empresa. Essa empresa vai poder ter um faturamento de até R$81 mil no ano, lembrando que no ano de abertura, se a empresa for aberta em qualquer outro mês que não seja o mês de janeiro, neste primeiro ano o valor será proporcional. Tá? Então eu pego lá os 81 mil, divido por 12, o resultado eu multiplico pelo número de meses que faltam para terminar o ano. A partir do segundo ano, esse valor passa a ser faturamento cheio de R$81 mil. Essa empresa também vai poder ter a contratação de até um funcionário. Tá? Esse funcionário ele vai receber como remuneração o salário mínimo vigente, né, pela sua profissão, ou seja, estabelecido por sindicato, ou na ausência de um valor determinado por sindicato, a remuneração de um salário mínimo. Tá? Esse empreendedor, esse dono da empresa, ele não vai poder ser sócio, administrador ou proprietário de nenhuma outra empresa. Ou seja, quem é MEI só vai poder ser MEI, tá? E vai ter que exercer até 15 atividades
das quais estão lá autorizadas para esse tipo de empresa, que é o microempreendedor individual. Um outro adendo que nós fazemos aqui, e que é bom deixar claro, a legislação não obriga o microempreendedor individual ter contador, tá? Porém, nós orientamos que a legislação não obrigar não significa que o microempreendedor individual não pode ter, né? Então, se o microempreendedor individual opta por ter um contador, que é um profissional extremamente importante na gestão da empresa, para auxiliar ele no momento de emitir uma guia de pagamento, fazer uma declaração, não tem problema nenhum. O microempreendedor individual pode fazer isso, tá? Só que, logicamente, vale a gente reforçar que isso é uma assessoria, isso é uma prestação de serviço. E para isso vai existir, né, um custo adicional, que é negociado entre as partes, o MEI e o profissional em questão, tá? Já quando a gente vem para o aspecto da microempresa, muda um pouquinho, né? Deixa de ser um regime tributário fixo, como é o caso do microempreendedor individual, e passa a ser um percentual de imposto a ser pago de acordo com o seu faturamento, né? Aí, como microempresa, a gente tem uma série de opções de empresas que eu posso estar formalizando. Então, eu sempre digo que, assim, quando a gente vai abrir uma microempresa, a gente tem que tomar cuidado com 3 pontos e diferenciá-los. Um deles é tipo de empresa. Então, eu posso ser um empresário individual, eu posso ser uma sociedade limitada, eu posso ser um EIRELI, por exemplo. O segundo aspecto é regime tributário. Eu posso ser optante pelo Simples Nacional, pelo lucro real ou pelo lucro presumido. E o terceiro ponto é o porte da empresa. Então, no Brasil, só existem 2 portes de empresa. Ou eu sou uma microempresa, com faturamento até R$360 mil no ano, ou eu sou uma empresa de pequeno porte, com faturamento até R$4.800.000 no ano. Qualquer empresa que fature mais de R$4.800.000 no ano, ela é classificada como uma empresa para a Receita Federal, como uma empresa sem porte. Mas aí as pessoas podem estar se perguntando, poxa, Rodrigo, mas existe a média e a grande empresa. Existem, mas daí elas entram com outros indicadores, que são indicadores do IBGE, que daí, além do faturamento, é levado em consideração em qual segmento que essa empresa atua, comércio, indústria ou prestação de serviço, e também o número de funcionários que ela possui, tá? E micro e pequena empresa, ou empresa sem porte, aí sim, por lei, existe a obrigatoriedade de ter o contador. Legal, perfeito. A gente está chegando à nossa reta final aqui. São muitas dúvidas. Vou pegar mais 2 perguntas. Na verdade, tem 3, mas 2 são bem parecidas, né? Que é a questão da contribuição para o MEI, se pode fazer uma contribuição de um valor adicional para conseguir aposentadoria. E a outra pergunta também, né? Que o MEI tem aposentadoria sobre o salário mínimo, teria como aumentar esse valor? Isso, o MEI por lei, né? Se eu for iniciar como MEI e me aposentar como MEI, eu tenho direito à aposentadoria por idade, né? Então, são lá critérios do INSS de 180 contribuições mensais, né? Que são lá os 15 anos, e mulher 60 anos, homem 65 anos. E salário base, um salário mínimo. Ok. Mas eu quero me aposentar, por exemplo, como tempo de contribuição. É permitido? É permitido, porém esse microempreendedor individual vai ter que fazer um complemento à sua contribuição no INSS. Então, além de pagar o boleto DAS todos os meses, o qual corresponde a 5% do INSS, ele vai ter que pagar um outro boleto, né, uma GPS, né, uma guia da Previdência Social, no valor correspondente a 15%. Com isso, ele faz uma complementação total de 20%, e daí ele pode estar, sim, se aposentando por tempo de contribuição. Legal, obrigada. A última aqui para a gente fechar, a gente, lógico, não consegue responder todo mundo, entrou muita pergunta interessante, acredito que a gente conseguiu abordar todos os aspectos,
Os nossos canais ficam abertos para mais dúvidas, mas para a gente fechar a live aqui, eu acredito que essa pergunta é bem interessante relativa ao momento que a gente está passando, da Cláudia. Agora é o momento de abrir MEI. Eu estava prestes a abrir minha empresa, consegui os alvarás, ia atrás do CNPJ, mas aí veio a pandemia. Fiquei com receio de dar continuidade. Isso, Cláudia, a tua pergunta é uma pergunta bem pertinente, porque, assim, nós aqui no Sebrae, principalmente, a gente tem atendido muitos clientes com perfil totalmente distintos, né, ramos de atividades bem distintos, mas eu digo que, assim, empreender, ele talvez seja o novo normal daqui para frente, né? Então, ele realmente é uma grande saída. O empreendedorismo, ele é uma grande saída. Mas, ok, eu não vou abrir minha empresa por causa da pandemia. Realmente, muitas atividades foram muito, né, impactadas pela pandemia, né? Porém, outras, a pandemia trouxe como uma grande oportunidade, né? E até mesmo empresas que já estavam atuando em um segmento se reinventaram e passaram a atuar em outro segmento. Ou até mesmo no mesmo segmento, mas de uma forma diferente. E isso eu vou trazer um exemplo simples. Eu tenho um pequeno restaurante no meu bairro, aonde eu sirvo apenas refeições presenciais no meu restaurante. Chegou a pandemia, tive que fechar o meu estabelecimento. E agora? Agora eu tenho ferramentas. Eu tenho opção de estar vendendo por um delivery, por exemplo, né? Então, assim, parece que, Rodrigo, mas, poxa, o delivery, se a gente for pegar pesquisas, tem muitas empresas que não tinham o delivery instalado, principalmente pequenos negócios, né, no seu modelo de negócio. Então, assim, oportunidades existem, né? O Sebrae, juntamente com toda a sua rede parceira das prefeituras, e aqui em Curitiba, a Agência Curitiba, que representa, e todos os estados, né, todos os Sebrais que nós temos hoje nas federações, estão numa mobilização exclusiva para o microempreendedor individual, né? Então, se vocês desejam mais, novamente eu falo, esse é o momento da gente buscar conhecimento, da gente buscar capacitação, da gente se manter atualizado. Então, foi criado uma plataforma de mobilização para o microempreendedor individual, que é www.sebrae.com.br/MEI. É uma página exclusiva para o microempreendedor individual, onde lá vocês vão receber muitos conteúdos, muitas orientações, muitas dicas, muitos direcionamentos para a gente superar juntos esse momento que está realmente impactando muitos pequenos negócios aqui, não só em Curitiba, não só no Paraná, mas como no Brasil como um todo. Mas esse é o momento da gente buscar capacitação, da gente... o microempreendedor individual, ele já tem uma carreira um pouco solo, né, por ele já ser um empresário sozinho, individual. Então, nós queremos te ouvir, nós estamos do seu lado para superar esse momento junto, a gente quer compartilhar com vocês deste momento. Então, mais uma vez eu reforço, tanto a Agência Curitiba pelos seus canais hoje, de e-mail e telefone, quanto o Sebrae pelos seus canais digitais, nós estamos 100% à disposição de vocês, microempreendedores individuais, para estar ajudando e realmente para a gente estar podendo se reinventar e superar esse momento. Sim, com certeza. E o MEI tem todos esses benefícios, né? Todas esses fatores que são importantes, né? Quando você tem o seu serviço, o seu negócio, essas vantagens de se formalizar, né? Rodrigo, queria agradecer muito a sua presença aqui com a gente, foi muito esclarecedor. Eu deixei o link ali do Sebrae que você falou no chat também. Vou deixar o link da Agência Curitiba para o acesso aos empreendedores. Ficaram algumas dúvidas ainda, mas quem mandou dúvida ali, se puder mandar dúvida para os nossos e-mails, a gente responde, a gente continua esse acompanhamento. Mas, Rodrigo, muito obrigada pela presença e seja bem-vindo para aparecer outras vezes aqui, tirando nossas dúvidas. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço mais uma vez em nome do Sebrae a grande parceria que nós temos com a Prefeitura de Curitiba, mas principalmente agradeço por todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento, né, que vão ainda
nos assistir nas gravações que estarão nos canais oficiais aí do Vale do Pinhão. E mais uma vez reforço, tem bastante gente para ajudar vocês, tem bastante conteúdo bacana aí para estar nos ajudando nesse momento, para melhorar a gestão dos nossos negócios. Então, assim, estamos à disposição e de portas abertas para atender vocês. Obrigada, Rodrigo. Como o Rodrigo bem falou, essa live ela fica gravada, disponível aqui no nosso Facebook. Então, se você tem um amigo que é MEI, um parente que é MEI, que não conseguiu assistir junto com a gente, fala para ele estar salvo para tirar todas as dúvidas. Eu vou passar rapidinho aqui a nossa... Desculpa, Rodrigo, quer falar mais alguma coisa? Não, só queria comentar, e não esqueçam de entrar, participar da comunidade junto com a gente. Vamos compartilhar essas informações para o maior número de empreendedores individuais que a gente possa atingir, porque, como a gente mencionou, né, sozinho a gente não faz nada, e no ambiente colaborativo é onde todos vão crescer juntos. Com certeza. Eu vou passar aqui, como hoje é dia do mutirão do MEI, que esse ano, infelizmente, não conseguimos fazer de forma presencial, né? O Sebrae sempre com a gente, mas eu vou passar aqui as próximas lives durante o dia para vocês ficarem ligados, que tem muita informação importante. Às 11h30, nós teremos a live Tudo o que você precisa saber sobre consulta prévia de viabilidade, que é um dos itens que o Rodrigo falou que são necessários para abrir o MEI, com o Rafael da Secretaria de Urbanismo. Às 14 horas, tudo sobre a DASEN, que é a declaração anual, que também falamos um pouquinho aqui nessa live, mas a gente vai tirar todas as dúvidas, que é com a Flávia, do Espaço Empreendedor Cajuru. Às 15 horas, nós temos o Repensando as Experiências do Seu Serviço, com a Carla Link, sobre como que você pode se reinventar, como você pode agregar mais valor ao seu serviço e ao seu negócio. E finalizando às 16h30, tudo sobre alvará e nota fiscal, que também falamos um pouquinho, mas aprofundando o assunto, e vai ser com o Ricardo, que é da Secretaria Municipal de Finanças. Então, fique com a gente o dia inteiro de programação especial para você, MEI, e obrigada a todos, obrigada novamente, Rodrigo. Um bom dia para todo mundo. Obrigado, gente. Um bom dia a todos.